Nesse vídeo, eu vou te ensinar a trabalhar com duas ferramentas que vai ajudar a exibir melhor todo o conteúdo do seu site. Eu estou falando do Mega Menu juntamente com a listagem de itens. Eu vou te ensinar a criar uma listagem dentro de uma das abas do Mega Menu. Assim você vai conseguir mostrar todos os seus serviços, né, todos os seus produtos dentro do menu em todas as páginas do site. O visitante não vai precisar ir para uma página específica ou ver aquela listagenzinha estranha resumida no menu, né? Uma listagenzinha simples dos serviços que você oferece. Então, se você gostou da ideia, vem pro vídeo. Muito bem, pessoal, estou aqui dentro do painel do administrativo do WordPress e a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar um plugin para poder criar um custom post type do tipo serviços, né? Então, eu vou deixar até o link aqui, né, nos cards. Se você não sabe o que são custom post type, como criar um, vai aqui nesse vídeo, assiste que você vai entender tudinho. Então, vamos lá. A primeira coisa é instalar o plugin, ok? Dentro aqui dos plugins. E aí você vem aqui e vai instalar um plugin chamado Pods. No caso, eu já tenho ele instalado, vou mostrar aqui para você. É esse aqui, ó, Pods, tá certo? Ele permite que eu crie postagens customizadas dentro do WordPress. Isso aí não é padrão do WordPress, não vem dentro do WordPress, então a gente precisa adicionar esse tipo de conteúdo extra. Muito bem, então com ele instalado, ele fica localizado aqui, certo? Eu vou passar fazer uma revisão por alto aqui, mas como eu disse, eu recomendo que você assista esse vídeo, vou deixar ele aqui nos cards e na descrição, para que você pegue detalhadamente como que faz para criar um custom post type ou uma postagem customizada. Então vamos lá, eu vou vir aqui e vou adicionar um novo. Aqui ele já dá a opção, né, de eu criar um novo custom post type ou uma taxonomia, que é a mesma coisa de categorias. Quando você trabalha com posts aqui dentro do WordPress, você tem as categorias dos posts. Quando você cria um custom post type, essa categorização se chama taxonomia. Então, só para ficar bem entendido aí. Então, eu vou vir aqui, ó, criar novo. E aí eu começo, né, tipo de conteúdo. É um tipo como um post ou páginas, ok. E aí, rótulo no singular. No caso é serviço, né? Ok. Rótulo no plural, serviços. Muito bem. Clico aqui para avançar, né? Próximo. Ele vai dar mais opções para que eu possa configurar corretamente. Vou fazer bem rápido aqui, só para você entender a lógica, certo? Primeira coisa aqui, ó, ele já traz os campos ou meta fields. O que são esses meta fields? Vamos, por exemplo, imaginar que você quer cadastrar serviços aqui e os serviços têm, né, em todos os serviços, detalhes específicos, como, por exemplo, valor do serviço. Então, você pode criar um campo aqui customizado, né, um meta field, e sempre quando você cadastrar um novo serviço, você coloca ali o preço, ok? Só que nesse caso aqui, a gente não vai precisar, então eu já venho aqui em rótulos, e ele já traz para mim, né? Rótulo, serviços. Rótulo no singular, serviço. Veja só que esses rótulos aqui é tudo para interface do WordPress. Então, como a gente já criou esse custom post type, né? Eu já passei ali pela primeira etapa, ele já adicionou aqui para mim, ó, na lateral, o custom post type chamado serviços. Muito bem, agora caso você queira, né, colocar todos os rótulos aqui, você pode traduzir tudo isso aqui. No caso, esse plugin ele avançou muito, então ele já vem na versão português aqui, então tá beleza, certo? Mas caso o seu WordPress seja em inglês, ele vai aparecer tudo aqui, é igual, por exemplo, aqui, ó, add new serviço, né? Então ficou a coisa mais estranha. Então você pode colocar aqui, ó, adicionar novo serviços. Novo serviço. E assim por diante. O que você achar interessante aqui, né? Você pode vir aqui e alterar. Isso aqui é apenas rótulos que ficam aqui, ó, nesses botões, nesses links de interação aqui da interface do WordPress. Então, nesse caso aqui, eu posso manter dessa forma aqui, não tem problema. Eu venho aqui, ó, Save Pod. Toda alteraçãozinha que eu for fazendo, eu vou salvando. Interface do painel, vamos lá. Descrição do tipo de post. Se você quiser, você pode colocar. Exibir interface do painel, já está marcado. Ok. Exibir menu admin no dashboard. Não precisa, você pode deixar desmarcado. Ele vai adicionar aqui em cima.
o link, fica à vontade. Exibir em menus de navegação, também não acho necessário. Exibir na barra do admin no menu novo, é aqui, ó. Então, se você vir aqui e marcar, ele vai aparecer aqui, ó, novo, ó, já está aparecendo, novo serviço. Nome da barra administrativa, aí você pode colocar um outro nome. Então, isso aqui fica a seu critério, a gente salva aqui e vamos continuar. Conexões. Conexões a gente não tem nenhuma, a gente não precisa criar uma categorização agora, mas vamos supor que tem vários tipos de serviços no seu site, você quer categorizar, por exemplo, serviços para casas, serviços para empresas. Então aí você pode criar uma taxonomia aqui, como não está aqui listado, você vai precisar criar uma nova. E aí você faz com que esse post tenha esse tipo de categorização. No nosso caso é indiferente, então a gente pode pular. Opções avançadas. Agora, aqui é muito importante que você configure corretamente para os custom post types funcionarem da maneira ideal, adequada. Então vamos lá. É bem receitinha, marcou isso aqui, vai ficar bem tranquilo. Então vamos lá. Ele é um custom post type público, então ele já vem habilitado. Habilitar carry, né? Tipo assim, dentro dos sistemas de busca, né? Habilitar com que ele seja buscável publicamente. Então você pode marcar. Excluir da pesquisa, só se você quiser. No caso, assim, você tem as pesquisas lá do WordPress padrão. Se você quiser excluir ele de aparecer nos resultados, aí você habilita. Se não, você deixa desmarcado como está aqui. Eu gosto de deixar desmarcado porque quando as pessoas entram em algum sistema de pesquisa do WordPress, eles querem buscar tudo, né? Conteúdos do blog, conteúdos institucionais e conteúdos relacionados a serviços, né? Que é um custom post type novo que a gente está criando. Então, eu deixo aqui desmarcado. Capacidade do usuário. Então, aqui no caso, a gente coloca aqui post. Permissões adicionais do usuário? Não tem porquê. Habilitar página de arquivo? Isso aqui é muito importante, você precisa habilitar justamente porque o que são as páginas de arquivo? É aquela página chamada serviços e você vai listar todos os serviços. Então, aquela lá é a página de arquivo, é onde você vai listar tudo. Por exemplo, quando você tem um blog dentro do seu site e você tem um site institucional, aí você tem a homepage e tem uma página lá no menu chamada blog. Aquela página de blog é uma página de arquivo, porque ela vai listar todos os artigos do seu blog. Então, por isso que é interessante você habilitar aqui, para você ter uma página específica para listagem de todos os serviços. No entanto, o objetivo desse vídeo, né, desse tutorial aqui, é ensinar você como que você exibe as listagens dentro de um mega menu. Então, vai ficar bem bacana isso aqui. Essa configuração aqui é mais para termos gerais, para outros projetos que você for desenvolver. Aqui a gente tem uma opção de sobrescrever o slug, né, ou o endereço na URL dessa página de serviços. Então, nesse caso aqui eu não preciso. A página de arquivo para exibir a listagem de serviços vai ser uma página chamada serviços. A URL vai ser serviço. Agora, vamos supor que você queira uma URL diferente, como por exemplo, serviços profissionais. Então, você pode querer, né, uma URL diferente. Então, lembrando também que nesse campo aqui você não pode colocar acento, C cedilha, caractere especial, espaço, enfim, é só isso aqui, dessa forma que está aqui, ó. Tirei o C cedilha, tirei o espaço e não tem nenhuma letra maiúscula, tá certo? No entanto, eu vou manter serviços mesmo, padrão, então posso deixar vazio. É hierárquico? Sim, pode manter aqui hierárquico. É exportável? Sim, pode manter. Pode reescrever? Sim, pode deixar aqui. Nesse campo aqui você não precisa colocar nada, tá certo? Pode habilitar aqui também, aqui não precisa. Rewrite nas páginas pode habilitar. Carry var também. Se você ficar com alguma dúvida, você pode vir aqui, ó, e ele vai explicar, ó. Carry var é usado na URL abaixo da API Rewrite do WordPress para informar a WordPress em qual página o post está. Então, assim, essas configurações aqui eu estou mandando mais rápido para a gente não perder tempo, mas caso você tenha dúvida, é só colocar o mousezinho aqui, ó, que você vai entender. Ok, estado padrão, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, rascunho. Suporte, esse aqui é basicamente aqueles
aquelas ferramentas quando você vai editar um post ou uma página, quais as ferramentas que estarão lá presentes, né? Então eu vou precisar de um título, editor, né, que é o editorzinho onde eu vou digitar, colocar texto, enfim, sobre esse serviço, né? Autor não precisa, imagem destacada precisa, é importante porque eu preciso colocar uma imagem para referenciar o meu serviço. Resumo não precisa, trackbacks também não, esse aqui também não, né? Edição manual dos custom fields não precisa, comentários também não, revisões eu acho interessante, até porque quando a gente faz uma edição e não ficou legal, a gente pode voltar para uma versão anterior. Atributos da página não precisa e formatos do post também não precisa. Então, recapitulando, título, que é o nome do serviço, editor, que é onde a gente vai descrever o serviço, uma imagem relacionada ao serviço e revisões. Até revisões eu acho desnecessário, vou deixar bem básico aqui para a gente não perder tempo. Suporte avançado não precisa. Permitir que o post seja deletado quando o autor for deletado. Não, isso aqui eu nem mexo. Ok, feito isso, eu vou salvar. Eu vou repassar aqui para você ver como que ficou. Ó. Eu marquei essas duas primeiras opções, pulei a terceira. Dá uma olhada aí para você não fazer diferente para não ter erro, ok? Ó, não tem erro. Muito bem, agora vamos para a próxima etapa aqui. Essa habilitar auto templates eu nunca utilizei, então eu já posso deixar desmarcado. E esse detalhe aqui é muito importante, REST API. Se você habilitar o editor do Custom Post Type, né, desse novo Custom Post Type que você vai estar criando, ele vai ter um visual do WordPress novo. Se você desabilitar, ele vai ter o visual do editor antigo. Então eu prefiro ele desabilitado. Eu vou te mostrar a diferença. Feito isso, você salva aqui o pod e agora você vem aqui, ó. Eu tenho aqui, cadê? Serviços. Vou adicionar um novo serviço. Veja só, vou abrir aqui a nova aba. E olha, eu tenho aqui o suporte do título, do editor. Aqui tem Slide Revolution porque está habilitado aqui, ó. Eu posso tirar ele aqui, ó, que ele vai sumir. Pronto. E eu tenho aqui a opção para cadastrar uma imagem para relacionar esse serviço. Muito bem. Então, se eu mudar, deixa eu vir aqui, ó. Eu vou habilitar agora o REST API, ó. Salvei. E agora eu vou recarregar essa página. Olha só o visual que ela vai ter. Então você tem essa opção, ó, mudou aqui o visual. Então você tem essa opção também, ok? Eu, gosto particular, como eu não trabalho com REST API, então eu deixo desabilitado, salvo, para deixar o meu editor com esse visual, porque fica mais fácil, tá certo? Agora o próximo passo é cadastrar serviços. Então eu vou cadastrar vários serviços, eu vou cadastrar aqui as informações de cada serviço e eu vou cadastrar imagens de cada serviço para que eu possa criar uma listagem e depois colocar essa listagem lá dentro do mega menu, tá certo? Então vamos dar um pulo aqui porque eu vou cadastrar e eu te mostro quando eu estiver terminado. Muito bem, o próximo passo é criar, né, a listagem. Para isso, eu vou aproveitar essa listagem aqui, esse outro custom post type que já estava criado, né, já todo publicado. Veja só, tem vários serviços aqui, eu estou aproveitando de um outro projeto, ele está em inglês, realmente, mas não tem problema, são todos conteúdos iguais ao que eu fiz em serviços, né, é um outro custom post type, só que está com o nome em inglês. Então, tem aqui vários serviços cadastrados, cada um tem sua foto, cada um tem suas descrições, enfim. São todos conteúdos novos publicados aí. Muito bem, agora eu tenho insumo para poder criar a minha listagem. Então, eu vou vir aqui em Elementor, modelos, né, no caso. Aí eu tenho aqui, ó, construtor de tema. Então, vamos lá. Vou abrir ele aqui. Ele vai carregar para mim aquela interface bonitinha. E eu venho aqui, ó, em item do loop. Lembrando que para essa opção aparecer, deixa eu voltar aqui, você precisa vir aqui em Elementos, Elementor, Configurações. Você vem aqui em Recursos.
Detalhe, seu Elementor precisa estar instalado, atualizado na última versão e você precisa estar usando, né, o Elementor Pro. Só o Elementor gratuito não funciona, tá certo? Então você vem aqui em recursos, aí você tem que ter ativado aqui, né, container, o grid container não precisa, só se você quiser. Você precisa estar ativado aqui, deixa eu ver, pode ir seguindo aqui essa configuração que eu tenho, ó, esses dois aqui ativado, esse aqui não precisa, esse aqui pode também, esse aqui também, imagens com carregamento gradual também pode, esse aqui não precisa, para esse tutorial não, tá certo? Menu precisa, esse aqui precisa, e agora, vamos ver. Bom, são todas essas opções, as demais aqui, todas precisam estar ativadas, esses recursos estáveis, tá certo? Então, o mais importante é esse aqui, ó, porque ele vai habilitar o menu, né, diferente e tal, então esse aqui precisa estar ativo, né? E o container também. Então, segue aqui essas configurações, que aí você vai conseguir acompanhar esse tutorial certinho. Muito bem, com base nisso, eu venho aqui em item do loop e eu já tenho aqui um item arrumadinho, né? Então eu vou criar outro para você ver. Então eu vou vir aqui, ó, adicionar novo. Eu vou aproveitar esse aqui como exemplo, né? E depois eu te mostro. Vamos lá. Muito bem, agora eu vou criar um novo item do loop. O que é um item do loop? Eu vou pegar um exemplar de um custom post type para poder usar ele como um exemplo, né, para exibir os demais custom post types dentro de uma listagem. Não sei se eu fui claro, mas enfim, eu só preciso de um único item, né, para customizar aqui e ele vai servir de padrão para quando eu criar a listagem dos serviços. Basicamente é isso. Então eu venho aqui, ó, eu vou adicionar aqui, como eu estou trabalhando com containers, né? Então eu vou já adicionar um container no sentido aqui vertical, veja só, já está configurado. Largura do container aqui, ele está boxed, então eu posso manter boxed dessas configurações. Na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele está boxed aqui, eu vou colocar largura total. Depois a gente vai ver se vai surtir alguma diferença quando eu colocar ele lá no mega menu, tá certo? Ok, feito isso aqui, agora antes de começar, eu vou fazer a seguinte configuração. Eu venho aqui, ó, lembrando que essa configuração onde aparecem todas as ferramentas no topo, ela só está desse jeito porque essa opção aqui, ó, está ativada, ó, barra superior do editor, ok? Por isso que está tudo aqui em cima. Se essa opção não estiver ativa, aí esses botões, né, tudo vai aparecer aqui embaixo, espalhado aqui na tela, certo? Então, eu gosto de trabalhar com a última versão do Elementor, então por isso que eu deixei ativado e tudo fica aqui em cima, acho mais prático. Ok, agora eu vou configurar a minha pré-visualização de como eu quero esse item do loop. Então, eu venho aqui nessa engrenagem, né, configurações, eu vou colocar um nome nele aqui, ó, item do loop aula, só para a gente poder identificar. Status aqui eu vou colocar publicado. Visualizar configurações, eu posso até colocar uma espessura aqui, então eu vou colocar aqui, ó, 320. Ok, pronto. Visualizar um post ou item específico, eu quero service. Tudo bem que lá no início eu criei um custom post type chamado serviços, só que eu estou reaproveitando um que eu já tinha feito para outro projeto, que é a mesma coisa, simplesmente porque ele já tem conteúdos publicados. Então, essa é a diferença, mas você seguindo o tutorial aqui, você vai utilizar serviços e o ideal é que você tenha cadastrado os seus serviços, tá certo? Então, vamos lá, eu vou pegar aqui service, ele fala todos? Todos. Então, vou aplicar aqui. Pode acontecer, se o seu site estiver muito pesado, internet lenta, ele não traz aqui, ok? Pode acontecer. Então, você vai criando, mas sem problema, que vai funcionar. Ok, agora que eu já comecei aqui, chegou a hora de eu adicionar, né, os elementos. Então, vamos lá. Primeira coisa, esse container aqui, ele já está configurado no sentido coluna. Eu não quero isso, eu quero ele no sentido linha, tá certo? E para agilizar, para ficar bem bacana, eu vou usar só uma ferramenta aqui. Venho aqui no maisinho para adicionar.
E eu vou buscar aqui, ó, imagem, caixa da imagem, e arrasto aqui para dentro. Pronto. Feito isso, eu apago aqui, eu vou vir aqui, em vez de inserir uma mídia, eu venho aqui, ó, no banco de dados e vou buscar por tag dinâmica. Então eu vou buscar isso aqui, ó, imagem destacada do post. Ele fala post, mas não é blog, é o custom post type. Então eu vou vir aqui, ele vai trazer a imagem. Veja só, ele pegou a imagem do último serviço que eu estou utilizando. Eu vou vir aqui, ó, posição da imagem, vou colocar à esquerda. Ok. Agora, o título, eu preciso buscar o nome do serviço. Então, vou vir aqui em tag dinâmica, título do post, tá certo? Ok. Ele vai trazer o título aqui para mim, ó, flooring. Ok, tranquilo. Agora, para eu poder fazer a estilização da maneira correta, para ficar mais fácil e mais elegante, eu vou vir aqui, ó, em título HTML, em vez de H3, eu vou colocar isso aqui, ó, ou div ou span. Eu vou começar com div. Ah, Fred, por que você fez essa alteração? Meu Deus, você tirou um H3. É simples. Geralmente, os Hs são os títulos do site. E esses títulos, eles pré-carregam uma configuração de CSS. Então, você às vezes fica com uma margem, um padding, um alinhamento diferente. Então, para cortar isso, você escolhe a opção div ou span. Eu estou optando aqui por div, porque para mim é mais prático até o momento. Vamos lá, venho aqui na aba estilo, vamos fazer as devidas customizações. A imagem aqui ela está com a largura de 30%, espaçamento de 15% entre a imagem e o texto. Arredondamento aqui eu vou arredondar só um pouquinho, só para ficar bonitinho aqui, ó, as bordinhas, ok? Animação ao passar o mouse, posso colocar, vou colocar aqui grow, ó, aumenta um pouquinho. Isso aqui são detalhes que enriquecem a experiência do usuário. Então, cuidado para não exagerar, para não enriquecer demais a experiência do usuário, mas preocupe-se com isso, né? Para deixar o seu site bem bacana. Então, vamos lá. Agora, em hover eu não preciso colocar nada. Ok, tá tudo tranquilo aqui. Então, em relação à imagem, eu não preciso configurar mais nada. Posso fechar. Agora eu vou tratar do conteúdo. Vamos lá, alinhamento. Alinhado à esquerda, para ficar sempre aqui nesse cantinho. A gente tem outras opções, ó, de alinhamento, certo? Alinhamento vertical. Então, agora eu vou trabalhar com ele no meio, ó. Beleza. Se eu estivesse trabalhando aqui com H3, olha só, pode acontecer se o seu site estiver estilizado de uma maneira diferente, ele pode ter uma margem aqui inferior, tá certo? Então, por isso, nesse caso aqui não tem, né? Mas em outros casos que eu já presenciei, tinha. Então, por isso que eu recomendo div ou span no título aqui, ó. Muito bem, agora eu venho aqui em estilo, vamos continuar com a estilização do conteúdo. Já configurei o alinhamento vertical, o espaçamento aqui. Esse espaçamento é em relação ao texto. Como eu não tenho texto embaixo, né, eu apaguei aqui, ó, a descrição, então esse espaçamento aqui, ele se torna desnecessário, não se preocupa. Agora, eu vou trabalhar com uma cor. Aqui eu vou colocar uma cor, geralmente eu vou colocar no branco, porque eu vou colocar um fundo aqui, vai ter uma cor de fundo, né, no mega menu. Então, eu preciso aqui colocar branco. Ok, a descrição eu não preciso preocupar, eu só vou aumentar um pouquinho, deixa eu colocar um cinza aqui, pelo menos para eu poder enxergar, né? Vamos colocar aqui uma tipografia bem bacana, tá negrito aqui, eu vou só aumentar um pouquinho mais. Vamos ver aqui, ó, 18, tá bom. Muito bem, agora volto aqui para o branco, tá ok. Venho aqui em avançado, só por desencargo de consciência, vou zerar o padding aqui, tá tranquilo. Veja que nesse container principal ele também tem um padding aqui, não tem problema. E esse container principal aqui, só para garantir, eu vou colocar um background nele aqui, ó, que vai ser o mesmo que eu vou utilizar, um azul escuro. E basicamente a minha listagem vai ficar assim, certo? Ó, desse jeito aqui. E esse título aqui, né? Deixa eu voltar aqui em conteúdo. Ele precisa ter um link, que é o link que vai para o serviço, né? Então eu venho aqui em post, URL do post. Mas Fred, você criou um custom post type. Você está usando as configurações dinâmicas de post, né? Simples. A gente não tem custom post type aqui. Isso aqui
Post é o nome geral que o WordPress dá tanto para os posts quanto para os custom post type. Então, basicamente é isso. Então, vou vir aqui, ó, URL do post. Ok. Agora, eu posso simplesmente vir aqui publicar esse item novo aqui, que aí vai estar bacana. Tá salvando, salvou. Ó, ficou um detalhe aqui. Quando eu passo o mouse, ele fica no vermelho. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, vou vir aqui em avançado. Ah, uma observação. Aqui, eu estou editando aqui, né? A caixa de imagem. Eu não tenho a opção de editar o título aqui quando ele está no hover, né? Então, eu não tenho aqui o título no hover. Como que eu vou fazer agora? É simples. Eu venho aqui em avançado. Eu venho aqui em select. Aliás, select não, né? Avançado, CSS personalizado. E vou digitar esse CSS aqui, ó. Selector. E vou colocar aqui, ó. Color. FFF. 6 vezes o F. Eu vou te explicar agora o porquê. E coloco aqui, ó. Pronto. E agora eu vou colocar aqui, ó. Text Decoration. None. A Fred, você está fazendo complicado demais, não estou entendendo nada. Calma. Agora eu vou te explicar o que eu fiz. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui o editor. Eu vou abrir o inspecionar, clicando no botão direito aqui, ó, inspecionar no navegador. Vou pegar essa setinha aqui, ó, veja só, venho aqui e seleciono a caixa. Veja, eu estou aqui com o objeto caixa de imagem, tá certo? É ele todo aqui, ó. E aí eu vou vir aonde tem o texto, que é essa tag A aqui, ó, tá vendo, ó? Flooring, né? Tá dentro da tag A, que é um link. Em HTML é link. Então eu quero transformar esse texto, somente esse texto, na cor branco quando passar o mouse, ok? Então eu já configurei aqui, ó, tag A. Muito bem, então por isso que eu coloquei esse CSS aqui, ó, selector, que é o objeto selecionado, no caso aqui, ó, esse que está com a bordinha rosa, e eu quero pegar a tag A, que é somente o texto. Então eu coloquei ele branco em todas as situações. Agora vamos supor que eu queira colocar ele quando passar o mouse em cima dessa letra, né, aliás, dessa palavra, eu vou colocar somente o over, né? E eu quero colocar em outra cor. Então, vou colocar aqui, deixa eu ver, num azul. Então, deixa eu vir aqui pegar um azul. Deixa eu vir aqui em avançado, algum lugar que tem um editor. Aqui, ó, fundo, editor clássico. Deixa eu pegar aqui, ó, um azul. Vou pegar a cor desse azul aqui, ó, tirei. Vou limpar, pronto. Só precisava do código hexadecimal. E vou colar ele aqui, ó. Colei. Agora, quando eu passar o mouse, ele muda. Tá vendo? Então, basicamente é isso. Eu vou até manter para ficar fácil, tá? Basicamente é isso. Se você quiser, pausa o vídeo, dá uma olhadinha aqui, ó. Aprende a criar esses CSS básicos, são muito úteis. São muito úteis. Então, dá um pause aí, copia, cola no seu projeto que vai ficar bem bacana, eu garanto. Ok, feito isso, como esse item de loop é muito pequeno, a gente não vai ter problema com ele em relação ao responsive. Então, ó, veja só, aqui deu uma quebradinha porque, né, a imagem cresceu um pouquinho. Então, aqui no responsivo, deixa eu ver aqui, o que a gente pode fazer? Se bem que no responsivo, né, pequenininho, o que pode acontecer? A imagem fica por cima e o texto embaixo. Isso é uma configuração desse widget do elemento. Então, a gente pode vir aqui, deixa eu configurar aqui uma largura. Ó, mesmo eu diminuindo a largura, ele fica desse jeito aqui. Então, a solução mais interessante para a gente é colocar centralizado. Tá vendo? Ok, feito isso, tenho aqui, né? Aqui o espaçamento não vai funcionar, então é basicamente isso aqui que a gente tem disponível. Então, só no celular que ele vai ter essa configuração aqui básica. Para configurar certinho, né, colocar essa imagem aqui, a gente precisaria colocar muito CSS, então aí o tutorial vai ficar muito comprido e muito avançado. Então vamos manter dessa forma aqui que já está interessante. Ok, feito isso, eu vou publicar e a gente tem aí o nosso item de loop todo pronto, né, para ser inserido lá dentro do Mega Menu.
Agora, eu estou aqui dentro do construtor de tema e vou criar um novo cabeçalho. Eu já até deixei ele separado aqui. Eu dupliquei o cabeçalho que eu tinha, agora eu vou recriar ele, certo? Então tá tranquilo. Vamos lá, vou vir aqui, ó, clicar para editar esse cabeçalho aqui. Eu já deixei ele meio preparado, até porque tem mais elementos. Então, para a gente não perder tempo e já ir direto na parte onde eu vou colocar o mega menu e inserir dentro dele a listagem de serviços, né? Muito bem, veja só que a gente tem aqui, né, um container com telefone, logotipo, horário comercial, um container superior com informações de contato, também de rede social e páginas institucionais. Então até aí tá tudo tranquilo, nada de novo, nada surpreendente. Agora a questão aqui é trabalhar com o mega menu. Então eu vou te mostrar. Venho aqui, vou adicionar um novo container, já coloquei ele aqui, certo? O tamanho dele aqui, como é um container principal, então ele inicia-se com boxed, né, configuração boxed. E eu vou colocar aqui em direção sentido linha, ok? E eu posso colocar esse aqui, ó, espaço entre, caso eu utilize mais de um elemento. Aí tá tranquilo. O alinhamento na vertical é ao centro, então tá ok. Agora eu vou vir aqui para a parte de estilo, fundo, vou colocar aquele tom de azul, ó, veja só, um azul mais escuro. Até aí tá tranquilo, eu vou até clarear ele mais um pouquinho. Pronto. Aqui em avançado, a gente pode zerar o padding aqui, até para poder trabalhar depois e ver qual que é o padding ideal. Ou então, trabalhar com uma altura mínima aqui, por exemplo, 70. Acho que aí até aí tá legal, né? 70 até 60, acho que tá legal. Ok, agora eu vou vir aqui no maisinho, vou adicionar um novo elemento e ao invés de usar o WordPress menu, que é o padrão que a gente sempre utilizou, a gente vai trabalhar aí com o mega menu, no caso é esse aqui, ó, menu. Então vou arrastar ele para cá e ele já me mostra, né, alguns itens, o tamanho dele ele já esticou, eu ainda não configurei o tamanho dele, né, mas até aí tá tranquilo. E eu já tenho aqui algumas opções. Antes de começar a trabalhar com as configurações do Mega Menu propriamente dita, eu vou estilizar ele para que a gente possa visualizar melhor, certo? Então, eu vou vir aqui em Estilo, Menu Itens, a cor no estado normal, eu vou colocar aqui um branco, prontinho. No estado Hover, vamos ver o que a gente tem aqui. Posso colocar um cinza, se bem que nem dá para ver direito, né? Então, vamos colocar... Eu vou colocar um tom de amarelo aqui, que vai dar para ver bem nitidamente, ó. Então, até aí tá tranquilo. Lembrando sempre de você sempre seguir a identidade visual do cliente, né, ou do seu projeto. Então, aqui na cor ativa, eu também vou colocar o amarelinho e tá ok. Agora, a gente tem algumas outras opções, né? A gente pode trabalhar aí com sombra, tipo de fundo, né? Colocar um fundo aqui para esse botão, enfim, tem várias opções. Colocar arredondamento, pedem para cada botão, e aí vai. Vamos lá, antes de prosseguir com essa estilização, agora eu vou começar a trabalhar com as opções do menu. Então, vou vir aqui em conteúdo. O primeiro menu é sempre o home, ou o principal, que você achar mais interessante. O link aqui você coloca, né? A gente pode usar a tag dinâmica, URL do site, que aí pega a homepage do site, ok? Agora, aqui, a gente pode colocar serviços, e aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um cerquilha, porque eu não quero que ele tenha link, eu quero que ele abra uma estrutura mostrando a listagem de serviços. Ok, agora eu vou vir aqui, vou só adicionar contato para a gente não se estender. E aqui eu vou colocar a página de contato. Posso pegar aqui, né? Vou nem colocar o link aqui não, vamos já para a parte que mais interessa. Então, estou aqui em serviços. Muito bem, aqui está tudo configurado, belezinha, você não precisa mexer em nada por enquanto. Aqui em serviços é que a gente vai precisar habilitar a questão do mega menu. Então, vem aqui, ó, drop down content. Então, habilitando isso aqui, ele já fica com esse íconezinho, né, de drop down, né, abrir e fechar, ó, veja só. E quando eu clico, ele abre para mim uma estrutura parecida
com esta aqui quando eu vou criar um novo container. Então, com isso, você tem uma possibilidade enorme de criação de conteúdo, uma liberdade criativa muito grande, porque você pode adicionar qualquer coisa aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos começar a editar aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, em mais elementos, e eu vou pegar aqui o loop. Cadê? Vamos procurar aqui. Ó, grade do loop. E arrasto para cá. Pronto, já arrastou aqui. E ele fala aqui, né? Criar um modelo. No caso, a gente já criou. Então, vou pegar aqui, ó. Item. Ele vai trazer aqui, ó. Item do loop, aula. Então, eu já trago. Ele adicionou aqui. Ok. Eu quero agora dividir por colunas. Esse itens por página aqui, que é um detalhe muito importante, eu sempre recomendo que você coloque um número alto ou encare ele como se fosse um limite máximo, tá certo? Então, como eu tenho aqui muitos serviços cadastrados, eu vou colocar um limite aqui, ele vai ficar 3 colunas, então eu vou colocar um limite de 9, tá certo? Tamanho igual, e tá aí, tá, até aqui tá tranquilo. Agora, consulta, eu vou vir aqui, ó, em Services, lembrando que, né, eu criei o Custom Post Type Serviço apenas para mostrar para você como que se cria um Custom Post Type, mas eu estou utilizando o Custom Post Type Services em inglês, porque já estava cadastrado aqui no site, tá? E veja só, ele já trouxe aqui para mim toda a listagem de serviços que eu presto, né, dentro do meu site. Então, isso aqui eu achei, assim, fantástico, eu acho muito interessante, e a gente pode ainda colocar mais coisas aqui dentro. Então vamos lá, vamos continuar aqui a configuração, ó, vim aqui para editar esse container, eu vou colocar um background nele, posso colocar um background na mesma cor, né, só que aí vai ficar muito escuro, então eu vou fazer o seguinte, não vai ficar muito escuro, né, vai misturar, então eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, só para a gente ter um detalhezinho, e isso faz com que a listagem de serviços sobressai, né? Eu colocar um background mais escuro, com azul mais escuro que o do item. Então, isso aqui já ajudou bastante. Ok, feito isso, praticamente eu tenho aqui o meu mega menu pronto. A gente pode fazer algumas configuraçõezinhas, ó, eu posso colocar aqui largura total para listagem de serviços ocupar toda a tela, só que aí você precisa ter uma preocupação aí, certo? Porque senão vai ficar muito grande, veja que ficou aqui exagerado, ó, ficou exagerado, né? Ficou escondido, mas quando abre a gente toma aquele susto. Então, eu acho interessante aqui a gente, dentro aqui, ó, desse container, ele está aqui dentro, ó, editar container, eu coloco Boxed mesmo, veja só, e aí fica centralizadinho, organizado. Muito bem, agora a gente pode editar essa grade aqui, vamos ver aqui, lacuna entre colunas, né, o espaço, então eu posso colocar aqui bem pouquinho, 10 e 10. Ocupa menos espaço, mas já ficou tranquilo. Muito bem, agora o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui eu terminei já a edição. Agora, dentro ainda desse mega menu, desse espaço aqui, eu posso colocar algo para aproveitar ainda mais. Então, eu posso vir aqui, ó, e eu vou colocar, nesse caso, um botão, ó. Ver todos os serviços. E aqui eu coloco o link para a página serviços. Aqui eu vou colocar uma setinha. Ó. Deixa eu ver. Acho que essa aqui tá legal. Vou colocar depois o espaçamento de 15. E esse tom de vermelho aqui está muito forte. Eu vou mudar aqui para o amarelo. E a cor eu vou usar o azul. Veja só. E com isso eu tenho aqui a minha estrutura de mega menu com uma listagem interna. Isso aqui ajuda bastante, principalmente porque você consegue deixar todos os serviços listados de uma forma muito interessante, né? Mostrando aqui, ó, a imagem, né? A fotinha, o nome do serviço. Você ainda pode colocar até um resuminho se você quiser. Não tem problema, né? Dá para a gente trabalhar com isso. Colocar um botãozinho de saiba mais. Aí você vai precisar somente mudar. No caso, eu coloquei aqui caixa de imagem, mas dá para você trabalhar de uma maneira diferente, colocar outra. Eu vou até fazer o seguinte, vamos ver aqui.
se dá para colocar aqui, ó, vou editar esse template. Aí ele está pedindo para salvar. Deixa eu ver, ó, ele está aqui, estilo, imagem. A gente tem aqui vários efeitos, né? Então, aqui no caso, eu posso colocar isso aqui, ó, fundo. Quando for um fundo, né, hover, posso colocar, deixa eu ver, uma outra cor. Só que nesse caso aqui, não tá ficando muito interessante, porque ele pega aqui no fundo, tem que ser no container, ó. Container, de fundo aqui tá aquele azul escuro, então quando passar o hover, eu posso colocar, por exemplo, num azul mais claro. Veja só, dá aquele destaque. Esse container, ele tá com a bordinha seca, então vamos colocar aqui uma borda arredondada aqui de 5. Veja só que já ficou mais interessante, ó. E aí, é só salvar, eu vou voltar lá para a edição do meu cabeçalho, né? Tô voltando, e ó, venho aqui, clico, e agora, deixa eu fechar aqui para a gente visualizar melhor. Eu tenho aqui a opção, né, do minha lista de itens, né, do meu loop dentro do menu. Isso aí eu consigo deixar que o visitante navegue mais rápido por todos os serviços. Vamos supor que ele esteja dentro da página de contato e ele quer ver mais serviços, ele clica aqui, ó, tem todos os serviços à disposição, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que esse assunto, né, esse tutorial, ele agrega muito valor, principalmente na questão de aumentar, né, a experiência do usuário, né, assim, valorizar mais os seus serviços, os seus produtos, mostrando para o visitante sempre, né, que ele quiser encontrar, tá sempre ali à mão, já que ele vai encontrar com muita facilidade dentro do Mega Menu. E as possibilidades são imensas, né? Usando o Mega Menu, você pode colocar, igual eu te mostrei aqui, uma listagem de serviços, um botão, você pode colocar um banner promocional aqui dentro. Tudo isso vai ficar sempre ali escondidinho, mas na hora que o visitante clicar aqui no menu, ele vai encontrar essa enorme variedade de informações, permitindo com que ele continue mais tempo ainda dentro do seu site. Bom, meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress. Se você gostou dessa dica, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal que sempre tem dicas novas de WordPress e Elemento aqui, tá certo? Bom, vou encerrando o vídeo e te vejo no próximo. Tchau!